Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Paula Pixel. No programa de hoje vamos abordar o tema documentário. Documentário parece algo bem simples, né? Mas não é bem assim, não, é algo bem complexo. O documentário tem como principal característica a busca de captar a realidade como ela é. Sim, então o diretor tem que fazer uma pesquisa muito grande sobre o assunto que ele quer tratar, né? Senão fica uma coisa muito rasa, às vezes até feia. Exatamente, e as imagens são muito importantes, porque elas registram, através do que é da nossa linguagem visual, a realidade. Outro ponto muito importante do documentário são os personagens, as entrevistas feitas, porque eles que vão dar essa realidade pro documentário e pro filme que o diretor quer fazer. Exatamente. A visão do entrevistado é muito importante para a gente saber como a história que ele viveu vai ser contada. No Brasil, existe uma pessoa que sabe muito de documentário. E essa pessoa é quem? Ele mesmo, Eduardo Coutinho. Mas o interesse é como você encara o objeto. E isso pode valer também na ficção. O documentário é essencial. O problema do documentário, que o documentário paga, é que ele tem uma tradição dificílima. As pessoas nem sabem o que é dizer documentário. Você filma, eu filmo na Lua, se alguém pergunta o que você está fazendo, eu digo, estou fazendo uma reportagem. Se eu falar documentário, é grego. A palavra documentário é tão estranha como... O que quer dizer documentário? As pessoas não sabem o que é. Então, o importante para quem trabalha, né, é que romper com a tradição maldita que existe, que o documentário é uma coisa para educar, que é uma coisa que serve para você aprender coisas, documentários sobre o Egito Antigo, isso que o National Geographic faz, isso que faz o Globo Repórter, sabe, que interessa é a informação, e isso não tem o menor interesse para mim. Eu trato o documentário como eu vou encarar esse tema, só isso. Estamos de volta com o Paula Pixel para assistir o documentário HQ, que fala sobre história em quadrinhos e a importância e a influência dele nas pessoas que o leem. As histórias em quadrinhos constituem um meio de comunicação de massa que agrega dois códigos distintos para transmitir uma mensagem: o linguístico, texto, e o pictórico, imagem. A HQ está presente na nossa vida muito antes do que a gente imagina. Dá até pra considerar que a pintura rupestre feita nas cavernas é o início da HQ. Nossa, é verdade, acho que eu vi um vídeo sobre isso em algum lugar. A HQ faz parte do cotidiano de muita gente de toda a faixa etária e de todo canto do mundo. Os fãs se juntam em diversos eventos, como a Comic Con nos Estados Unidos. Mas afinal, o que é uma HQ? Como essa linguagem surgiu e como ela é classificada? Para entender essa questão, vamos voltar à pré-história. A pintura rupestre é considerada pelos estudiosos como o primeiro exemplo de HQ, formada por imagens sequenciais que contavam uma história. Com o passar do tempo, a noção de HQ ficou mais complexa, junção de imagem e texto, de modo a contar uma história com personagens fixos, para gerar a noção de série. A primeira HQ nesse molde foi a The Yellow Kid, criada em 1895 pelo artista Richard Outcault. Outras histórias de destaque são a Katzenheimer Kids, primeiro gibi que usou todos os elementos clássicos dos quadrinhos, e a Little Nemo em Slumberland, a primeira a incluir a noção de perspectiva em suas ilustrações. Mas a indústria dos quadrinhos só se estabeleceu com o Gato Félix e Popeye nos Estados Unidos, e Tintin na Europa nos anos 20. As tiras diárias surgiram no jornal em 1907, com Mutt e Jeff. Já o primeiro super-herói foi o The Clock, ou o Gongo aqui no Brasil. E o primeiro super-herói com poderes foi o Super-Homem. Nos anos 30, alguns desenhos da Disney passaram para HQ, e tiveram muito sucesso de vendas, principalmente nos Estados Unidos. Hoje, a HQ se tornou diversificada e alcançou outras plataformas. O advento da webcomic levou o HQ para a internet, e muitas dessas histórias são adaptadas para o cinema. Caramba, quanta coisa, né? Mas no Brasil a gente também tem muita história pra contar. Tudo começou no século XIX com as primeiras HQs em formato de charge e personagens como Yoquim e Zé Caipora, ambos de Ângelo Agostini. Mas a tradição brasileira de culto ao HQ não começou com esses personagens, e sim
em 1905, com a nossa primeira revista em quadrinhos, a Tico Tico, que só foi perder sua popularidade na década de 30. Além disso, Adolfo Eisen, o pioneiro da HQ de aventura no Brasil, lançou em 34 a revista Suplemento Juvenil. Introduziu no Brasil histórias como Flash Gordon e Tarzan, que são internacionais, e algumas nacionais, como as aventuras de Roberto Sorocaba. Mas o reinado do suplemento não era eterno. Em 1937, Roberto Marinho lança a revista O Globo Juvenil, que desbancou a obra de Eisen. Em 1939, lança também a revista Gibi, que ficou tão, mas tão famosa, que até hoje a gente generaliza e chama qualquer HQ de gibi. Mas por aqui não tem só HQ de criança. Em 37, foi lançada a Garra Cinzenta, a primeira HQ de terror brasileira. Mas a personagem de mais destaque aqui no nosso Brasil foi o Pererê. Mas ele já é de 60, né? Ele era roteirizado e desenhado por nada mais nada menos que o Ziraldo, que também marcou a infância de muita gente como Menino Maluquinho. Mas falando em HQ que fizeram parte da nossa infância, não podemos deixar de falar do Maurício de Souza, o grande criador da Turma da Mônica, e também de personagens da Disney, como por exemplo o Zé Carioca. Mas você sabia que o Zé Carioca foi criado pelos Estados Unidos como política de boa vizinhança durante a Guerra Fria? Sério? Como assim? Esse vídeo explica bem. O contexto histórico sempre esteve presente e influenciando as histórias em quadrinhos e suas temáticas. Alguns estudiosos preferem dividi-las, como as conhecemos hoje, em 4 eras. A Era de Ouro. O nazismo era um tema recorrente nas HQs norte-americanas. Serviam como propaganda ideológica contra as tropas de Hitler, e era um ótimo jeito de também alcançar os jovens da época e convencê-los a participar do esforço de guerra, além de levantar a moral dos soldados que estavam no fronte de batalha. Foi o auge da função ideológica da HQ. A Era de Prata. Após a publicação do livro Sedução dos Inocentes, em que o autor Frederick Werthmann alertava sobre uma suposta influência negativa dos quadrinhos na vida dos jovens e crianças, houve uma pressão da sociedade que acabou resultando na criação do Código de Ética que determinava que os quadrinhos não deveriam tratar de temas maduros. Com isso, o enredo dos quadrinhos passou a abordar temas científicos e heróis bonzinhos que respeitavam a lei. Na contramão, surgiram Charlie Brown e Mafalda, histórias aparentemente inocentes, mas com alto teor político e crítico. Essa situação mudou na Era de Bronze, marcada pela seriedade e sofisticação das histórias, com personagens mais maduros e esféricos. Abordavam também o erotismo e as minorias, aumentando a identificação com o público. Já a Quarta Era, a Era de Ferro, abordava temas mais sombrios, maduros e intensos. Dilui-se o teor lúdico e maniqueísta das outras eras, como os anti-heróis e vilões ambíguos. Por exemplo, eu gosto muito de Fullmetal Alchemist, por toda a história dele. Tem um personagem nele específico que eu gosto muito, que é o Hughes. Ele não tem nada demais, ele aparece até que num período bem curto, mas é muito por causa da carisma que ele demonstra. Ele é um cara muito ligado à família. Atualmente, com a digitalização, as HQs convencionais estão perdendo público, o que tem levado os detentores dos direitos a lucrar com seus personagens de outras maneiras, como por exemplo com a venda de produtos licenciados. Em alguns fãs, a influência da HQ é tamanha que gera uma vontade na pessoa que ela precisa comprar tudo relacionado aos personagens dos quais ela gosta. As influências psicológicas das histórias em quadrinhos nos fãs, elas podem ser tão positivas quanto negativas. As crianças podem começar a ler a partir daí e a partir daí ter um interesse maior em fazer outro tipo de leitura. Acho que uma outra questão muito positiva é que não deixa de ser uma forma de comunicar-se socialmente, com os amigos que também colecionam, que também gostam. Hoje em dia tem histórias em quadrinhos também com conteúdos intelectuais mais elaborados, o que pode também melhorar a fluência da pessoa, o intelectual, pode melhorar o português. Já questões negativas é, por exemplo, quando uma criança ou um adolescente tem uma insegurança muito grande em relacionar-se com o meio. Isso pode ser uma forma dele usar-se para se esconder no social. Uma outra questão negativa que pode acontecer é a forma como você vai se relacionar com o outro. Muitas vezes a pessoa vai querer que o outro goste
da história em quadrinho tanto quanto ele. Então isso pode causar um problema em relacionamentos afetivos, né? E vamos dizer que uma outra questão também pode ser bastante negativa é a questão financeira. Muitas pessoas podem gastar muito para comprar as histórias em quadrinhos, que hoje em dia eles fazem reedições de histórias em quadrinhos antigas. Também não podemos esquecer que a HQ incentiva a leitura, inserindo temas complexos de forma leve e lúdica. Nossa, quanta coisa, né? Eu nem sabia que o universo da HQ era tão amplo. Deu até vontade de ler mais. Sério? Tenho aqui a exemplar da Guerra Civil, que vai virar filme ano que vem. Sério? É a disputa entre o Capitão América. Estamos de volta com o programa Fala Pixel. E ainda nessa vibe de documentário, nós vamos exibir o curta Canal 2, a história por trás das câmeras, que aparece ninguém mais, ninguém menos que Pedro. Eu ajudei a produção desse curta e esse curta conta um pouco da história da TV em Bauru e como ela foi pioneira na televisão no interior da América Latina. Curta ou curta? Quando a humanidade começou a se recuperar do caos gerado pela Segunda Guerra Mundial, surge a TV, que revoluciona a comunicação. A televisão se espalhou rapidamente por todo o globo. No âmbito visual, usa técnicas do cinema, fotografia, pintura e desenho. Com o desenvolvimento tecnológico e dos satélites, nós passamos a estar telepresentes. A TV foi um importante instrumento da globalização contemporânea. Inicia uma nova era do relacionamento do ser humano com o planeta. Ficamos mais próximos emocional e culturalmente. O início das transmissões de imagem e som aconteceram na década de 20, com experimentos realizados na Inglaterra, Japão e Estados Unidos. Hoje a gente está aqui o roteiro... Isso mesmo? O engenheiro escocês John Bard foi o cara que uniu os componentes eletrônicos produzidos em várias partes do mundo, assim montando o primeiro protótipo de TV. Em 1927, ele realizou a primeira transmissão à distância, via linha telefônica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o aparelho de televisão começa a ser produzido em escala industrial, mas ainda era considerado artigo de luxo. Em 1950, Assis Chateaubriand traz a TV para o Brasil. E assim, nós fomos o 6º país a ter esta tecnologia, sendo a TV Tupi a primeira emissora do país. Os primeiros jornalistas e apresentadores vieram do rádio, por isso a linguagem era radiofônica. Esse formato durou alguns anos até a adoção do modelo americano de linguagem televisiva. Mas agora vamos para a parte que nos interessa, a TV em Bauru. Você sabia que Bauru foi a primeira cidade do interior do país a ter sua própria emissora? Não, eu não sabia. Não sabia. Sim. O proprietário era o senhor Simonetti. Não fazia ideia, eu sou de São Paulo, cheguei em Bauru faz pouco tempo. Mas é bom saber isso aí. Foi a primeira. Sim. Não. Sabia, sei. Foi. Não. Não, nem conheço, inclusive. Não sabia disso. Não. Bom, a TV Bauru, ela existe há um bom tempo. Ela foi a primeira emissora do interior da América Latina a ser implantada. Quer dizer, logo depois que foi montada a TV Paulista em São Paulo,
Isso gerou a criação também da TV Bauru. O responsável foi o Simonetti, cujo trabalho pioneiro implantou a televisão em Bauru de uma maneira bastante interessante. Quando foi implantado, não existia na cidade de Bauru aparelhos de televisores para recepção. Então ele montou, espalhou alguns aparelhos pela cidade para que as pessoas pudessem assistir. Então a história da TV Bauru começou há um tempo bastante distante desse momento agora, e ela passou por várias evoluções. João Simonetti tentava desde 1950 trazer a TV para Bauru. Ele solicitou uma concessão ao presidente Vargas, que foi aprovada durante o governo de JK. Assim, a tão sonhada TV Bauru Canal 2 é criada. Mas como nem tudo são flores, a Rebratel, Rede Brasileira de Televisão, exigia que em Bauru tivessem pelo menos 1000 televisores para que o início das transmissões fosse possível. Mas, como a população do interior ainda não estava habituada e inserida a essa tecnologia, João Simonetti teve que vender de porta em porta os 1000 aparelhos. A primeira transmissão da TV Bauru Canal 2 foi em 1º de agosto de 1960. O seu conteúdo era todo original, já que a TV era feita ao vivo e não existia o videotape. A programação diária era de 3 horas e dividida entre notícias, esportes, filmes, programas infanto-juvenis e variedades. Em 60 eu já comecei a participar também da televisão quando ela teve a sua inauguração, digamos assim, oficial. A televisão, de certa forma, ela foi tocada pelo pessoal da rádio, da PRG8 Bauru Rádio Clube. A gente teve que aprender a fazer televisão também, porque não tinha profissionais específicos de televisão. De um modo geral, não tinha muitos equipamentos. Por exemplo, não dava para gravar, não tinha videotape. O programa era tudo ao vivo. Já vem com uma história rica, um passado rico para contar. A TV Bauru passou a ser a primeira emissora de televisão do interior da América Latina. Então ela passou a ser assim, uma coisa muito valorizada e tal. Todo mundo que vinha a Bauru de algum destaque ia para a televisão. O nosso jornal foi o primeiro telejornal da TV Bauru. Depois veio o Globo Agora à Noite. Nos anos seguintes, programas de variedades, teleteatro e até uma telenovela foram produzidos aqui em Bauru. Então, era só rádio, né? Recebemos o convite e passamos a atuar na televisão. Isso nos anos 60, né? Por volta de 62, 63. Não havia gente específica da televisão. E a nossa era a primeira do interior da América do Sul, né? Não havia videotape, né? Então, era tudo ao vivo. Tinha que ser muito bem feito para não ter nenhum desencontro. Em 1969, a Globo implanta a programação nacional, reduzindo o tempo das produções locais. Problema de uma crise muito grande que o grupo, as organizações Globo passaram em função principalmente dos seus investimentos em dólar, né? O problema não era na televisão, o problema estava ligado mais a outras participações, como por exemplo TV por assinatura, que todo investimento era em dólar, o dólar anoiteceu em 1,10, no dia seguinte amanheceu em R$ 3,20, ou seja, a dívida triplicou. E o grupo passou por uma situação complicada. Juntou também com o momento que estava sendo montada a Globo de Monte Carlo, a Tele Monte Carlo. Então algumas coisas aconteceram e a TV Globo tem que fazer algumas mudanças. Nessas mudanças, uma das coisas que aconteceu foi a venda da TV Bauru, que o nome certo é TV Bauru, TV Globo, mas TV Bauru. E que ganhou os nomes TV Oeste Paulista, TV Modelo e finalmente vendida para o grupo dos atuais acionistas, né? E que hoje ela chama TV Tem, mas que ela teve uma história muito bonita, uma história de formação de pessoas, uma história de formação de novos conteúdos, uma história de formação de mão de obra. Grande parte dos profissionais que vieram, ou aqueles que começaram aqui, hoje são profissionais na Globo do Rio, na Globo de São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, então, e outras emissoras também. Mas, veja, a TV Bauru, TV Globo Oeste Paulista, ou seja, agora a TV Tem,
ela teve uma história importantíssima, que começa com o Simonetti, que é da família da Rádio 94 atualmente, e passa por um grande processo. Imagina, até novela era feita aqui. Então imagina a força que esse espaço deu para a produção cultural da televisão brasileira. Bom, a TV Bauru mudou muito para chegar onde chegou e hoje pode ser considerada um exemplo de TV. Vamos gravar, pessoal! Eita, melhor eu ir andando. Tchau, gente. Ação! E aí, você aí de casa, gostou do nosso programa de hoje? Claro que sim, e por hoje é só. Mas fique ligado para o último programa da temporada, que trata de um tema muito importante, não é mesmo? Sim, senhor. O tema será acessibilidade no audiovisual, que está super em pauta atualmente. Então, até a próxima, fique ligado. Obrigado, até mais. Curta, chamado Canal 2, a história por trás da TV primeira em São Paulo. América Latina. O próximo... Espero que sim. Então, não saia daí. Não saia daí. Ai, desculpa.